Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Nego aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Lei Paulo Gustavo, falar sobre esses editais que estão aí com as inscrições abertas, editais demais áreas da cultura e o edital para projetos de audiovisual. Bom, há uma diferença brutal entre os editais que a gente fez na Lei Aldir Blanc e agora os que a gente está propondo na Lei Paulo Gustavo. Na verdade, pessoal, a gente nem podia inovar muito, porque a Lei Paulo Gustavo, ela, resumidamente, né, assim, numa, tirando assim a essência dela, qual que é o grande objetivo? Fomentar projetos, os projetos dos agentes culturais, certo? Então, tendo essa expectativa, esse objetivo, o que a gente fez lá na Aldir Blanc, que é simplesmente colocar editais de premiação em 2020 foi assim. E em 2021 a gente fez editais de projetos também, mas se tratavam mais de valores que eram pagos como, vamos dizer assim, como cachê para que esses agentes culturais fizessem parte da agenda cultural que foi promovida pela prefeitura. A Lei Paulo Gustavo ela não nos permitiu isso. Ela quer que, sim, o dinheiro vá diretamente para os agentes culturais e estes promovam os seus projetos, façam esses projetos da maneira como eles pretendem fazer, nas datas que eles pretendem, no formato que eles pretendem, e não simplesmente a prefeitura pegar essa verba, né, fazer um edital e, digamos assim, construir a sua agenda própria cultural com o dinheiro que é do governo federal e vem para que os artistas utilizem isso da maneira que for melhor para os projetos que eles têm em mente. Bom, isso é uma diferença, ou seja, a gente não poderia pagar para fomentar esses projetos valores tão baixos como se fossem cachê. Uma outra questão é que a Lei Paulo Gustavo ela exige que todos os projetos eles tenham no seu escopo orçamentário um valor reservado para as questões de acessibilidade, ou seja, pelo menos 10%, se não estou enganado com relação ao percentual agora, deve ser aplicado nas questões de acessibilidade, que seria legendagem, quando for o caso de algum projeto que tenha vídeos envolvidos, é, ou mesmo nos espaços onde esses projetos vão ser promovidos, tem que haver profissionais capacitados para atender essas pessoas com necessidades especiais, né? O projeto tem que prever isso, de acolher pessoas com necessidade especial. Portanto, né, os locais devem ser pensados para que atenda essas pessoas e não havendo locais assim que sejam destinados, que sejam adequados a essas pessoas, que pelo menos hajam profissionais que possam encaminhá-los até lá, ou até mesmo a contrapartida pode envolver, por exemplo, a PAI, pode envolver, por exemplo, o asilo, ou qualquer outra instituição que trabalhe com esse tipo de atendimento para pessoas com necessidades especiais. Então, essa é uma preocupação da Lei Paulo Gustavo. Portanto, a gente não pode simplesmente pegar, fazer um edital, como eu já disse, né, pagar cachês e fazer um calendário como o poder público imagina que é. Não. Então, o que vai ter que acontecer agora nesses editais? As pessoas, os proponentes, os agentes culturais que vão propor projetos, eles têm que se unir aos outros demais artistas e juntos construírem projetos onde todos estejam envolvidos. Então eu vou dar algumas dicas aqui, por exemplo, de alguns projetos que vocês podem sim fazer, propor e envolver mais pessoas, envolver mais artistas. Vou começar. Festivais. Festivais geralmente são competitivos. Então, os artistas podem, por exemplo, os artistas, enfim, teatro, música, dança, artes plásticas, enfim, promover festivais competitivos que premiem, por exemplo, do primeiro ao quinto lugar, ou que deem, paguem, por exemplo, para os 10 primeiros lugares um valor, os 10 classificados que vão se apresentar nesses festivais, pague ali um valor, enfim,
vocês vão ter R$ 8.000, 8.000 alguns quebradinhos aí, para poder pensar numa premiação para esses, por exemplo, 10 primeiros colocados, né? E para não excluir pessoas que possivelmente não venham a passar nesses para esses festivais, que não venham a ser classificados, colocar convidados, enfim. Mas festival é uma boa saída. Vocês podem juntar músicos ou o pessoal da dança, enfim. Festival tem caráter competitivo e é uma excelente oportunidade de descobrir novos talentos, novas pessoas. Segunda opção, oficinas. Oficinas não são cursos, porque a oficina está mais ligada a você passar dicas, a passar informações sobre a área de atuação. Mas cada artista pode pensar, por exemplo, pessoas ligadas ao artesanato. Pensar aí por exemplo, quantas oficinas eu faria pelo valor de R$ 8.000. 10 oficinas pagando R$ 1.000, pagando, sei lá, 8.000 seria suficiente, que daria R$ 800 por oficina. E você promover essas oficinas, por exemplo, nas escolas, por exemplo, para os profissionais de saúde, ou oferecer essas oficinas mesmo que pagas, mesmo que você venha a querer cobrar. Ah, eu quero cobrar, pode, mas você deve oferecer para alunos de escolas públicas, de faculdades públicas, pessoal da saúde. Você pode oferecer essas oficinas gratuitamente, né? Caso você não ache que, caso você, por exemplo, eu quero fazer 10 oficinas, mas eu vou precisar ainda gastar um pouco mais para comprar material, então eu preciso cobrar R$ 10, enfim. Você pode cobrar ou não, mas você tem que oferecer uma cota de gratuidade às pessoas que precisam. Mas é um excelente projeto de ser colocado também. Mostras são semelhantes aos festivais, só que não tem caráter competitivo. Ou seja, você seleciona determinados trabalhos e você não tem classificação, você apenas, como o nome próprio diz, faz uma amostra de artes, uma amostra de dança, uma amostra de música, enfim. Essa foi a terceira possibilidade. Gravação de single, gravação de EP. A gente sabe que para gravar uma música você pode gastar desde R$ 2.000 até R$ 50.000, né? Mas tudo dependendo da qualidade que você vai colocar o seu projeto. R$ 8.000 é um valor suficiente para você contratar um bom estúdio, contratar bons músicos, contratar um bom produtor musical. Então, para produzir uma música, ou produzir 3 músicas, dependendo da complexidade da música que você vai produzir, mas é um projeto que você pode colocar, envolvendo músicos da cidade, envolvendo produtores musicais da cidade, enfim. Quinta opção, circuito musical em bares, feiras e outros espaços. Bom, a gente tem feira de artesanato, a gente tem um monte de bar. Os músicos na Leandro Blanc, eles tiveram a possibilidade de receber cachê e atuar no calendário proposto pela prefeitura. Agora, na Paulo Gustavo, não vamos poder fazer isso. Então, qual seria a proposta? Os músicos, junto com o pessoal das feiras de artesanato, redigirem um projeto elaborando um calendário de apresentações, já com apresentações pré-determinadas, tipo, eu quero fazer, sei lá, MPB e sertanejo. Você convida mais músicos, elabora o calendário, orça isso, quanto cada um vai cobrar de cachê, coloca isso num projeto bem feitinho. As pessoas podem utilizar esse dinheiro também para comprar, por exemplo, um equipamento de som simples, porque, por exemplo, na feira de artesanato não tem som, não tem equipamento de som próprio. Mas os feirantes podem se juntar e escrever esse projeto e nele colocar, olha, vamos comprar um equipamento avaliado em R$ 2.000 e os outros 6.000 e os quebrados vamos usar para pagar os cachês das apresentações que vamos contratar nesse calendário que estamos aqui, enfim. Esse é o projeto. Você elabora o calendário com artistas já pré-determinados, ou não também, né? Você fala assim, eu vou fazer um calendário e eu vou contratando os artistas conforme a necessidade da feira, enfim. Mas pensando sempre que no final de tudo você tem que prestar contas e por isso tudo tem que ser devidamente descrito nesse projeto.
Outra opção, exposição, que tem mais ou menos a mesma toada aí de uma mostra de arte, por exemplo. Mas a exposição está mais ligado realmente à pintura, à foto, à escultura, né? Então é uma outra possibilidade, um projeto de exposição artística que, por exemplo, tínhamos aqui na cidade o Salão Astrogilda Alverslip. É uma bela proposta de projeto, né? Colocar lá os artistas que serão convidados, é, as datas que serão veiculadas. Você pode fazer a exposição em um local, ou ser uma exposição itinerante, mas você deve orçar tudo isso e enquadrar dentro do valor de R$ 8.000 que está sendo pré-determinado como valor para a execução desses projetos, né? Publicação de livro, espetáculo musical, teatral, né? Cursos têm a mesma, digamos assim, uma semelhança com oficina, mas tem a diferenciação que um curso você já elabora um programa de estudos, né? Você já tem, digamos assim, uma metodologia mais pré-definida de ensino, né? Mas você pode ir lá, por R$ 8.000, quantas aulas eu daria, por quanto tempo? Então você orça isso no seu projeto e é uma belíssima opção para ser apresentada, porque o que está precisando muito hoje nas escolas ou em qualquer associação que se vá são de professores, de gente para ensinar, né? E o que falta é essa gente ser paga, na verdade, para isso, né? Então esse valor está para isso mesmo. Festas populares. Festas populares. A gente conhece, por exemplo, eu sempre penso aqui no Dia do Ferroviário, é, ou festas tradicionais mesmo de comunidades, né? Nas suas mais variadas vertentes. Estou aqui para falar de festa religiosa e as pessoas falam, festa religiosa, só faço religião. Não, tem a ver com a cultura da cidade também, né? Há festas tradicionais que, se você amarrar bem com a sua argumentação do projeto, sim, ela se enquadra como uma manifestação cultural. A religião faz parte da cultura. Obviamente, você não vai, digamos assim, orçar um culto nisso tudo, ou uma missa, né? Mas uma festividade de padroeiro, uma festividade de um, sei lá, de um banda, do candomblé, da igreja evangélica, que envolva toda a comunidade, não somente as pessoas da religião, é uma ação cultural, né? Pesquisas na área cultural. A gente carece muito aqui na cidade de conhecer melhor cada manifestação que a gente tem, talvez a gente nem saiba ainda. Então, digamos assim, fomentar esse tipo de estudo também é uma possibilidade de projeto que pode ser proposta pelo recurso da Lei Paulo Gustavo nas demais áreas da cultura, né? Porque estudos nesse sentido, eles vão permitir que a gente, inclusive, tenha mais opções de entretenimento na cidade e que a gente atenda essas pessoas que talvez tivessem à margem de conseguir qualquer recurso público, né? Então, uma outra, uma outra proposta excelente, contação de histórias, né, que tem a ver com a literatura e tudo mais. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, livros infantis ou livros de suspense, livros que podem ser levados para as escolas, por exemplo, e ser feita a contação de histórias, né, que é também uma belíssima possibilidade de projeto, né. Apresentação circense, né, que também é uma possibilidade muito boa. Escola de circo, gastronomia. Gastronomia é cultura, né? Sempre penso aqui em festivais dos melhores pratos de boteco, festivais das melhores comidas regionais, enfim, gente. Vocês têm que pensar no seguinte: o que eu vou precisar para executar essa ideia, né? Vou precisar fazer uma pesquisa, vou precisar fazer contratar, comprar som, vou precisar contratar gente que faça divulgação, enfim. Gastronomia é cultura, faz parte de qualquer movimentação cultural, de qualquer bairro, de qualquer associação, de qualquer local. E projetos híbridos que tem
digamos, tudo junto misturado, né? De repente um festival gastronômico que também tem uma mostra de artes plásticas, que também tenha lá um festival de música envolvido, ou seja, projetos que englobem tudo isso, né? Ou projetos inéditos, coisas que talvez eu nem tenha falado aqui, tenha esquecido ou eu não conheça, né? Mas o fato é o seguinte, pessoal, já deu 15 minutos, eu já falei sobre 15 possibilidades. Tudo deve ser planificado, orçado, escrito, e a gente está aqui para ajudar nesse sentido. Então, pretendo fazer mais vídeos explicando mais ponto a ponto, mas a ideia aqui é trazer algumas propostas para que você clareasse um pouco mais a mente das pessoas sobre o que é possível fazer com o recurso da Lei Paulo Gustavo. Tá bom, pessoal? É isso aí. A gente volta qualquer hora. Valeu!